Oi, meu nome é Pedro Assad e a procrastinação destruiu a minha memória. Talvez esteja destruindo a sua também e você não saiba o que está acontecendo. Eu levei muito tempo para perceber isso, levei muito tempo para entender o que estava acontecendo comigo. E nesse vídeo aqui eu vou te compartilhar, vou dizer para você como que isso acontece e como que você pode perceber que isso está acontecendo com você e como que você pode reverter o processo, porque é o que eu estou fazendo. O que eu estou tentando fazer hoje em dia é reverter o processo que já aconteceu comigo há muitos anos, tá? Eu sou Pedro Assad, eu passo em medicina todo ano, eu ajudo pessoas a serem aprovadas em medicina pelo Enem. Então, você pode achar estranho que eu diga que a procrastinação destruiu a minha memória, porque talvez você pense, mas como que alguém que procrastina e alguém que não tem memória consegue ser aprovado em medicina todo ano, consegue produzir vários vídeos? Esse vídeo mesmo aqui agora eu tô gravando sem nenhum tipo de roteiro, tô só ligando a câmera e falando, só que a coisa é mais profunda do que parece, tá? Eu nunca vi ninguém, nunca vi ninguém falar sobre isso. Jamais vi alguém falar sobre a relação entre procrastinação e memória. E eu descobri isso sozinho, descobri isso olhando pra minha vida. E o que que acontece? Por muito tempo, eu procrastinei. Por muito tempo eu mexi bastante no celular, como qualquer pessoa. Acho que todos nós vivemos aí, todos nós fomos pegos de surpresa por diversas indústrias trilionárias, indústrias multibilionárias que investem pesado em dispositivos para roubar a nossa atenção. Então, todo mundo tá viciado em celular, todo mundo tá o dia todo passando, 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 e todo mundo tem dificuldade de executar tarefas. Isso é uma coisa universal. Eu não conheço alguém que não procrastine ao menos um pouco, tá bom? O que eu percebi que é mais sinistro foi como que eu me tornei um cara sem memória executiva. Então, olha só, eu tenho memória de longo prazo. Eu, Pedro Assad, eu tenho memória de longo prazo. Eu consigo lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo, com muitos detalhes, e eu consigo guardar novas informações no meu cérebro. Mas o que eu não tenho é memória executiva. O que eu perdi muito foi memória de trabalho. Então, sabe aquela coisa de quando você vai até algum lugar e você chega no lugar, você não lembra mais o que que você ia fazer? Você vai até a cozinha, você chega lá, você não sabe o que você ia fazer? Ou então, você esquece de fazer as coisas, você esquece de usar o seu caderno. Você tem ali uma lista de um caderno, uma lista de tarefas, você fala assim: eu vou escrever aqui todo dia uma coisa, e você esquece daquilo ali. Você esquece compromissos, você perde a noção do tempo várias vezes. Isso é uma coisa que eu luto muito atualmente. A surpresa pra mim foi descobrir como que a procrastinação tá ligada a isso. E como que quando eu estou procrastinando mais, se eu tô numa época em que eu tô mexendo mais no celular, enrolando mais pra fazer as coisas, a minha memória despenca, a minha memória piora muito. E se eu ficar, mais eficiente, se eu parar de procrastinar, se eu não mexer no meu celular, a minha memória volta, a minha memória retorna. E aí eu vi a relação e eu comecei a entender a lógica disso. Eu falei assim: "Cara, é a procrastinação que tá destruindo a minha memória. E qual é a explicação que eu, ao menos, elaborei pra isso, que eu percebi pra isso, eu quero que você me diga se faz sentido pra você. Se você toda hora tem alguma tarefa pra fazer, tem alguma coisa pra fazer, e você cria o hábito de não fazer, porque isso que é procrastinação. Procrastinação é você ficar enrolando, é você ficar adiando, né? É você deixar de fazer as coisas na hora certa, né? À toa. Então, se você tem na sua cabeça assim, cara, eu tenho que lavar aquela louça, e você diz pra si mesmo assim: não, depois eu lavo. E você fica mexendo no celular. Eu tenho que ir pra academia. Ah, não, daqui a pouco eu vou. E fica mexendo no celular. Eu tenho que levantar agora, tomar banho e me arrumar. Aí você fala assim, daqui a pouco eu vou. E você fica mexendo no celular. O que que você tá dizendo pro seu cérebro? A mensagem que você tá passando pro seu cérebro é justamente o quê? As coisas que eu digo que eu tenho que fazer, você não precisa lembrar. Porque o seu cérebro só lembra de coisas que são úteis. Só lembra de coisas que são importantes. E não tem importância uma coisa se você não vai fazer ela. Então, se você disse para o seu cérebro assim, ó, eu preciso estudar biologia hoje. Só que você não estudou biologia, você ficou mexendo no celular, você fica enrolando, você tá ensinando para o seu cérebro o quê? Não precisa se lembrar das coisas que eu falo porque eu nem vou fazer mesmo. Eu apenas estou dizendo, mas não é importante porque eu não vou fazer. Olha que coisa sinistra. Você tá dizendo pro seu cérebro que o que você diz pra ele lembrar não é importante. Você fala assim, ó, antes de dormir, você fala assim: "Ah, vou acordar cedo amanhã". E no dia seguinte o despertador toca, você não acorda. Você tá dizendo pro seu cérebro o quê? Não precisa me lembrar assim que eu abrir o olho de que eu tenho que levantar da cama. Tá tudo bem. Eu falei que vou levantar, mas eu não vou levantar de verdade.
Quanto mais você procrastina, mais você ensina para o seu cérebro que as coisas que você fala não têm nenhuma importância. Então ele se torna um cérebro preguiçoso, um cérebro que não faz questão de armazenar informações. Você começa a ter um hipocampo cada vez pior, você começa a ter cada vez menos capacidade de ter aquela mente que armazena as coisas que você está fazendo e que você vai fazer naquele dia. Só que o maior problema é que essa falta de memória, essa perda de memória executiva, de memória de curto prazo de trabalho, ela também causa mais procrastinação, porque uma das maiores causas da procrastinação é que você não lembra da importância das coisas e não lembra que você tem que fazer as coisas naquela hora. Você não lembra de olhar para o tempo, você não lembra de olhar para sua lista de tarefas, você não lembra dos compromissos que você assumiu consigo mesmo. Quem nunca, né, baixou um aplicativo que era um aplicativo para evitar procrastinação, que ele ia te lembrar, e você começou a cagar para o aplicativo, você nem entrava mais. Você nunca mais lembrou desse aplicativo. Você já tentou várias vezes implementar soluções na sua vida contra a procrastinação que você simplesmente não lembra delas, você não lembra de executar elas. Você compra um curso anti-procrastinação e tu não lembra de assistir. Você compra um livro contra a procrastinação. Você lê um pouco, e depois você não lembra mais de ler o livro. E aí, às vezes, você lembra, você fala assim, cara, eu tenho que ler aquele livro que eu estava lendo sobre procrastinação. E depois você esquece de novo. Então existe um ciclo que se alimenta, né, se retroalimenta, que é: quanto mais você procrastina, menos memória você tem, porque você acostuma seu cérebro a pensar que nada é importante, depois você faz, depois você faz, depois você faz. E ele para de ter urgência, ele para de ser um cérebro que te lembra dos seus compromissos. Só que também quanto menos memória você tem e quanto menos você se lembra dos seus compromissos, mais você procrastina. E aí eu cheguei à conclusão, e é uma coisa que vem me ajudando bastante, que eu venho fazendo há um tempo, tanto que hoje em dia eu tô cada vez melhor nisso. A única solução de verdade para procrastinação é que você não pode procrastinar nem um pouco. Pode parecer uma coisa bizarra, nossa, o que que você está falando? Cara, não existe solução mágica. Você realmente tem que entender que quando você começar a procrastinar, que seja um pouquinho, você já está cavando ali o terreno para você procrastinar muito mais, porque você está desligando a sua memória e desligando a sua consciência. O ato de procrastinar é isso. Ele é você desligar as funções do seu cérebro e você pensa que você tem o controle de desligar temporariamente, mas quanto mais você mantém aquilo ali desligado, menos você vai lembrar de que você precisa agir, de que você precisa religar aquilo ali. Então, a melhor forma de combater a procrastinação é estimulando a sua memória. É você sempre tentando ter em mente, principalmente de formas físicas, né? Por exemplo, eu uso muito ampulheta para trabalhar, né? Eu pego uma ampulheta aqui, eu coloco o tempo para trabalhar. Por quê? Porque eu começo uma sessão de estudo aqui, eu falo assim, cara, eu vou estudar 2 horas. Aí essa ampulheta que tem 30 minutos, eu boto ela para rodar. E eu boto ela para rodar 4 ciclos, né? De 30 minutos para completar 2 horas. E de alguma forma, quanto mais eu faço isso, o que que acontece? Quando ela vai chegando no final do tempo, vamos supor, ela tem 30 minutos, quando vai chegando ali em 29 minutos, de alguma forma eu lembro de olhar para ela. Porque antes eu botava a ampulheta e eu esquecia de virar ela, né? Quando acabava os 30 minutos, eu não virava mais ela. E aí meu cérebro começou a ganhar mais sensibilidade com o tempo, começou a perceber melhor. Tipo, automaticamente eu lembro, o tempo tá acabando, eu vou virar ela. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Isso aqui é apenas um exemplo. Você precisa estimular a sua memória de vários jeitos, você precisa retomar a consciência do seu cérebro. E óbvio que só de você pegar no celular e você começar uma procrastinação, você começar a rolar o feed do Instagram, do YouTube, de qualquer coisa, você já tá enterrando a sua memória, tá desligando o seu cérebro e você não pode deixar que isso aconteça, certo? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você vai fazer o Enem com foco em 2025, você vai fazer o Enem 2025, quer ser aprovado em medicina pelo Enem 2025, eu vou fazer uma reunião secreta em que eu vou explicar um sistema de preparação de 14 meses até o Enem 2025. Vai ser de graça para você participar dessa reunião. O link tá aqui embaixo, deixei aí para você, tá bom? E ó, se você gosta desse tipo de conteúdo de alta qualidade sobre estudos, sobre memória, sobre inteligência, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo, tá bom? Te vejo na próxima. Valeu, tô sempre contigo para te ajudar no que você precisar. Valeu, galera.